Pessoas. Muito bem. Pessoas é o principal recurso de uma campanha eleitoral, assim como de qualquer organização, qualquer atividade que você vai desempenhar, você tem que ter pessoas. E para você ter pessoas, essas pessoas precisam estar engajadas naquilo que você acredita e naquilo que você propõe enquanto solução para a sociedade. São as pessoas que vão estar ali dentro da sua campanha, ou seja, constituir primeiro a força-tarefa e depois essa força-tarefa vai ser transformada na equipe de campanha e eu vou mostrar como é que isso acontece. São essas pessoas que vão estar ali de fato dando sangue para poder colocar a sua campanha de pé, porque elas acreditam naquilo que é a sua proposta de sociedade, de valores e de pautas. Contudo, não basta apenas você ter pessoas, ou seja, essas pessoas elas precisam estar preparadas para poder fazer aquelas atividades, desempenhar as atividades de uma campanha eleitoral. É o que eu chamo de profissionalização, nivelamento, alinhamento e governança de campanha. Profissionalização se desdobra nos outros três. Profissionalização não se trata de você contratar profissionais para sua campanha eleitoral. Quando você fala, por exemplo, de campanha de marketing, ou seja, campanha de massas, levar a campanha para uma comunicação de massas, como nós falamos na aula anterior, você vai contratar sim profissionais especializados nisso, que é a equipe de marketing. Mas quando eu falo da equipe central da campanha eleitoral, eu estou falando de uma mentalidade profissionalizada. Ou seja, essas pessoas têm que olhar a sua campanha eleitoral como uma empresa e como gestionar esta campanha eleitoral como se de fato fosse uma empresa, porque ela de fato é, com indicadores, com relatórios, com pautas, com atas, ou seja, com processos, com diversas circunstâncias que fazem com que as pessoas olhem para ela com a seriedade que ela tem que ter. Porque senão, como a gente disse na aula anterior, a sua campanha vai ser mergulhada no caos como todas as outras. Você não vai estar ali tranquilo, certo daquilo que tem que ser feito. Você vai estar imerso num caos, falando com um bando de gente ao mesmo tempo, para que cada um faça aquilo que tem que ser feito na hora que a campanha está se desenrolando. Ou seja, você vai estar literalmente capacitando as pessoas enquanto a campanha acontece. Quando, na verdade, a capacitação, o alinhamento o alinhamento e o nivelamento tem que acontecer antes, tem que acontecer agora, no período que você está fora da campanha eleitoral, no período de pré-campanha. Preferencialmente, eu costumo dizer, 2 anos antes, ou seja, justamente agora que eu estou lançando este curso. Eu estou lançando esse curso agora em dezembro, estou gravando este curso agora em dezembro, mas o quanto antes melhor. E esse período de preparação, o limite dele é mais ou menos ali 6 meses antes do início da campanha eleitoral. Eu diria até que o limite é 6 meses antes daquilo que é o lançamento da pré-campanha, ou seja, quando você escolhe o seu partido dentro da janela partidária. Essas especificações vão estar lá dentro das grandes datas do calendário eleitoral. É uma das últimas aulas que é apêndice, mas que você tem que assistir. Nivelamento e alinhamento são 2 itens da profissionalização. O que é o nivelamento? O nivelamento é você garantir com que toda a sua equipe central de campanha saiba o que é uma campanha eleitoral. É a mesma coisa que, por exemplo, se você está construindo uma empresa, você vai querer que o gestor financeiro saiba o que é gestão financeira. Você vai querer que o gestor de compras saiba o que é gestão de compras. Você vai querer que o gerente geral saiba como que funciona toda a estrutura da sua empresa. Então, da mesma forma, ou seja, você vai querer pessoas profissionalizadas ali dentro, pessoas que entendam dos processos. Da mesma forma, em uma campanha eleitoral, você tem que ter pessoas dentro da sua campanha eleitoral que entendam quais são os processos de uma campanha eleitoral, entendam quais são os conceitos de uma campanha eleitoral, entendam o que tem que ser feito em cada uma das suas funções. E o ideal, inclusive, eu explico isso no passo a passo, é que você saiba que todas as pessoas da campanha eleitoral, da força-tarefa, saibam como que toda a sua campanha eleitoral tem que funcionar. Porque fica muito mais fácil, ou seja, toda a sua força-tarefa tem que fazer este curso que você está fazendo. Ele tem que ter esse conhecimento todo. Ou você repassa esse conhecimento, ou você contrata um treinamento para isso. Existe um produto que eu tenho sobre isso, inclusive, tanto de mentoria como de treinamento de equipes de campanha. Então, ou seja, toda a sua força-tarefa tem que saber isso. Porque depois que você treinou a sua força-tarefa e você começou a desempenhar as atividades, fica mais fácil para você, inclusive, ver segundo a aptidão que cada pessoa tem, para dizer, aquela pessoa ali ficaria melhor na coordenação de compras, aquela pessoa ali ficaria melhor na coordenação de operações de logística, aquela pessoa ali ficaria melhor na coordenação de mobilização. Mas independente disso, independente das afinidades, você pode colocar qualquer um em qualquer lugar, por quê? Porque eles saibam como todas as coordenações têm que funcionar. Isso é nivelamento. E alinhamento, Breno? Alinhamento
todas as pessoas da coordenação de campanha, todas as pessoas da força-tarefa, saberem o que tem que ser feito em cada uma das etapas da campanha eleitoral. Ou seja, o planejamento da campanha, o planejamento operacional e tático da campanha, está na mente de todas essas pessoas. Você construiu o planejamento com elas e elas sabem o que tem que ser feito. Ou seja, elas não sabem apenas o que cada uma das coordenações, qual é a função de cada uma das coordenações, mas elas sabem também o que cada uma das coordenações tem que desempenhar ao longo do tempo, ou seja, o planejamento, que são os dois primeiros módulos desse curso. O primeiro módulo vai falar sobre a função de cada uma das áreas e o segundo módulo vai falar sobre o desempenho, o desenvolvimento dessas funções ao longo do tempo e nas etapas de uma campanha eleitoral. Ou seja, se o primeiro passo foi você tomar a decisão em ser candidato, o segundo passo é você tomar consciência acerca daquilo que é uma campanha eleitoral, que foi a aula anterior. O terceiro passo é você tomar consciência acerca daquilo que é a necessidade de profissionalização da sua campanha eleitoral, que é esta aula. E você, ou seja, em profissionalização você entende levar a campanha com uma seriedade de forma tal que você tenha vantagem competitiva sobre as outras campanhas, uma organização interna que você tenha vantagem competitiva sobre as outras. Nós não estamos aqui falando de um happy hour, nós não estamos aqui falando de um momento onde as pessoas estão dedicando como um voluntariado. Não, existe uma seriedade. Mesmo que seja voluntário, existe uma seriedade que você tem que tocar, porque existem processos que precisam ser executados. Processos, indicadores, projetos, e tudo isso vai ser dito ao longo do curso. Muito bem, falamos sobre profissionalização, falamos sobre nivelamento e alinhamento. Breno, o que raios então é governança de campanha, que você deixou por último? Muito bem. Governança de campanha é um termo que eu importei da governança empresarial. E o que é governança no meio empresarial? Governança no meio empresarial o grande objetivo da governança é minorar, reduzir ou eliminar o que ela chama de conflitos de interesse. Conflitos de interesse os conflitos entre aquilo que são os gestores, os conflitos de interesses pessoais dos gestores e os conflitos de interesses da organização, da empresa. Assim, por exemplo, quando uma pessoa acha que ela tem que a empresa tem que seguir tal caminho, mas quando a estratégia inteira olha para esse movimento da empresa e fala assim, olha, se ela seguir este caminho, ela vai estar com um risco de liquidez maior, ela vai estar com dificuldade financeira, ela vai estar com dificuldade operacional. É do interesse, inclusive às vezes do dono? Sim. Outro conflito de interesse, que é claro, inclusive. O Conselho Fiscal, por exemplo, ele não pode participar das reuniões do Conselho de Administração. Ou ele participa apenas como ouvinte, como uma pessoa, uma assistente, mas ele não vota ali dentro. Então, isso é um conflito de interesse. Por quê? Porque o Conselho Fiscal julga a prestação de contas do Conselho de Administração. Então, ele se abstém de tudo isso. Por quê? Porque a opinião dele enquanto Conselho Fiscal não pode estar contaminada quanto aquilo que são as atividades do Executivo. Muito bem. Então, eu importo isso para aquilo que é a campanha eleitoral. A estrutura da campanha eleitoral, existe um órgão que se chama Conselho Político. E o Conselho Político é o coração da campanha eleitoral. Ele, inclusive, ele representa o grande sintoma, ele representa o grande sintoma da campanha em termos positivos e negativos. Se ele funciona bem, toda a campanha funciona bem. Se ele funciona mal, é porque toda a campanha está funcionando mal. E o Conselho Político é ele que cuida daquilo que são os interesses da campanha eleitoral. E aqui, inclusive, é a grande questão, porque os interesses da campanha eleitoral estão acima dos interesses pessoais de todos os envolvidos na campanha, incluindo do próprio candidato. Eu vou dar um exemplo para vocês acerca daquilo que foi a campanha de 2022. Lula e Geraldo Alckmin. Não há dúvidas de que, pessoalmente, os interesses dos dois, as pautas dos dois, tanto de Lula quanto de Geraldo Alckmin, divergem. Eles sempre foram inimigos políticos históricos, PSDB e PT sempre foram inimigos políticos históricos. Mas, para a estratégia da campanha dos dois, a estratégia determinou que seria interessante que os dois estivessem unidos. Tanto é que Lula faz essa proposta. Ou seja, o que a estratégia percebeu? Que o número de votos que Geraldo Alckmin faria com que o Lula perdesse e o número de votos que Geraldo Alckmin perderia juntos era menor do que o número de votos que os dois juntos teriam se eles estivessem alinhados. Isso se chama interesse de campanha. Não interessa qual a opinião pessoal do Geraldo Alckmin, não interessa qual a opinião pessoal do Lula. O que interessa é a opinião daquilo que... opinião não. O que interessa é aquilo que beneficia a campanha eleitoral para a vitória.
E essa estratégia, inclusive, o que ela vai olhar? Olha, isso aqui, o olhar da estratégia é sempre voltado para o eleitor. Ou seja, ela vai olhar aquilo que é o eleitor, as pautas da campanha eleitoral, vai olhar toda a conjuntura para poder dizer: isso aqui é o interesse da campanha, isso aqui vai fazer com que ela ganhe. O Lula, então, faz aliança com o Geraldo Alckmin. E isso beneficiou a campanha dos dois, inclusive levou para a vitória. Eu não estou aqui levando em consideração e nem me permito levar em consideração neste momento se a sua opinião foi de que a eleição foi fraudada ou não. Fato é que ela saiu vitoriosa. E isso é o que tem que ser analisado aqui friamente. Isso a gente pode discutir em outro momento. Mas, ou seja, eu quero que fique bem claro aqui, para você, candidato, que você tem que levar em consideração aquilo que é os interesses da campanha eleitoral. Se a campanha eleitoral olhar e falar a seguinte coisa, que você precisa fazer uma aliança política com um outro político que você não tem afinidades pessoais, você tem que engolir o seu orgulho, tomar um engove e ir lá fechar essa aliança. Por quê? Porque isso vai fazer bem para o eleitorado e para a campanha eleitoral. Porque o eleitor não identifica isso como sendo algo negativo. Você identifica isso porque é algo pessoal seu, mas para a campanha eleitoral não. E é isso que interessa quando nós estamos falando de gerenciamento e de profissionalização da campanha. Não interessa as nossas opiniões pessoais, interessa aquilo que vai fazer com que você tenha o maior número de votos e ser eleito.